fazia ideia do que era temperamento, não conhecia. E a minha líder, né, minha discipuladora da igreja, me indicou um livro que chama Temperamentos Transformados. Devia ter até trago, né? Podia ter colocado ele aqui, né? Ele é um amarelo, eu esqueci de quem é, do Tim LaHaye. Tim LaHaye. E esse livro é cristão. Então, tem outros livros que falam de temperamentos, mas esse ele faz uma análise cristã. E ela me indicou falando assim, ó, acho que vai acrescentar na sua vida, né? Ela me deu de presente, na verdade. E falou, acho que vai ajudar muito você a se conhecer e também lidar com as pessoas. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida mesmo. Eu comecei a ler ele, me interessei muito, realmente estudei, né? E ele fala sobre 4 temperamentos, né? Que é a teoria dos temperamentos. É uma teoria antiga, né? Hoje em dia, muitos psicólogos não concordam, porque eu acredito que seja pelo fato de não ser tão exato, né? E a própria teoria admite, não é exata. Até que você pode ter um temperamento predominante e algum secundário, mas não é exato. Não quer dizer que se você for, por exemplo, colérico, você vai ter todas as características do colérico. E uma das premissas também da teoria é que você que se autodenomina, né? Então, assim, eu mesma, no começo eu fiquei confusa, né, para saber qual eu era qual, mas ao longo do tempo, quando eu fui estudando mesmo, eu fui me identificando. E isso que eu falo muito para as pessoas. Não adianta você saber dos temperamentos, não adianta você estudar, ou não adianta você se interessar se você não estudar e realmente aplicar isso na sua vida, entender isso, né? Porque tem gente que só tenta descobrir, faz um teste, beleza, sou isso. Mas e aí, o que isso mudou na sua vida? É como se fosse signo, né? E o temperamento na verdade, o oposto de signo, porque o signo, você sempre ouviu, né, as pessoas falando assim, ai, eu sou assim por causa do meu signo. Então, ela usa como justificativa para as atitudes dela. Já o temperamento é para você descobrir seus erros, então, seus defeitos, suas qualidades, entender por que você é assim, mas, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar para mudar isso. E o Temperamentos Transformados traz justamente a temática cristã para quê? Porque só através do Espírito Santo nós conseguimos ter uma transformação plena, até a mesma nossa personalidade, no nosso caráter. E nos nossos defeitos, enfim, nas coisas que fazemos. E também elevar, né, nossas qualidades. Então, por exemplo, os 4, né? Aí eu tô só explicando, assim, a introdução, né, do tema. São 4 temperamentos. O sanguíneo, que costuma ser uma pessoa mais extrovertida, amiga de todo mundo, que realmente, às vezes é impulsiva, né? Muito pelo momento. Fala muito, geralmente são pessoas muito alegres, que quando chegam no ambiente você consegue notar que ela chegou, né? Porque ela faz presença. O fleumático, que é alguém totalmente ao contrário, uma pessoa mais calma, mais paciente, gosta de uma zona de conforto, gosta de uma tranquilidade, é aquela pessoa que é amiga de todo mundo porque não briga. Ela não briga, ela não vai discutir, não vai brigar, porque ela realmente vê que isso às vezes é perda de tempo. Então, o fleumático, se você tem alguém calmo na sua vida, que você percebe assim, que ela nunca sai do sério, assim, ninguém nunca pode tirar ela do sério, pode ter certeza que às vezes é um fleumático. Temos também o melancólico, que é uma pessoa mais criativa, mais sonhadora, pensadora. Então, aquela pessoa muito ligada às emoções, aos sentimentos, né? E ele tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode acabar gerando uma, digamos, uma melancolia mesmo, né? Às vezes até depressão, uma ansiedade, porque ele cria até mesmo algumas coisas na cabeça dele que não existe. Tipo assim, alguém fala uma coisa, aí ele, ai, será que fui eu? Será que é minha culpa? Então, assim, uma gotinha pra ele pode ser muito, porque ele sente tudo muito, entendeu? E o melancólico costuma ser muito criativo, justamente porque ele gosta de viver muito nessa parte poética da vida, digamos. Então, são pessoas mais emocionadas, que às vezes choram mais com filmes. Mas, lembrando que o que eu estou falando aqui, pode ser que você seja, mas não tenha todas as características, né? E por isso que a gente tem que estudar, enfim. E tem o colérico, né, por último, que é, assim, um que eu vejo que confunde muito com o temperamento sanguíneo, porque também é extrovertido, mas não é extrovertido no nível do sanguíneo. E o colérico é aquela pessoa explosiva, que qualquer coisa tira ela do sério, uma pessoa que é mais, digamos, independente, centrada. Geralmente os coléricos costumam tomar a frente de tudo, então ser líder, mas ao mesmo tempo uma pessoa mais rígida, digamos. Então, pode, às vezes, magoar alguém sem perceber.
São 4 temperamentos diferentes que você, ao longo do tempo que você vai estudando, né, você vai se autodescobrindo e sabendo lidar com as pessoas, né? Então, assim, um exemplo. Se você descobrir um colérico e ele tá bravo, você vai falar com ele, tentar conversar com ele na hora que ele tá bravo? É quase suicídio, né? Assim. Mas, então, assim, você tem que saber lidar com as pessoas. Um fleumático, se o fleumático tem algo que ele tá em dúvida e ele tá tentando não fazer aquilo porque vai sair da zona de conforto dele, e você vê que vai ser bom pra ele, então eleva o potencial dele, incentive ele, sabe? Geralmente os fleumáticos precisam de um incentivo. O sanguíneo, às vezes tem que dar um freio nele, porque conversa muito, porque às vezes é muito de momento também, ele gosta de uma coisa, passa um pouquinho, não quer mais, quer outra coisa. O melancólico tem que saber lidar, porque às vezes algumas palavras podem ferir ele facilmente. E o que mais? Falei do colérico? Eu falei dos 4, mais ou menos, algumas dicas, assim, de como lidar, né? Mas é isso.